Bom, então, na aula passada, a gente parou nesse assunto, né? Que é a aquisição em etapas. E aí, como que funciona esse processo, né, de aquisição em etapas? Na verdade, funciona assim, a gente já tem uma participação anterior na empresa, né? Já existe essa participação, essa quantidade de ações na empresa em um momento anterior. E daí depois a empresa vai lá e adquire uma participação adicional, né? Então, você tinha um percentual X de participação, e daí depois você vem e adquire mais um outro percentual, e a partir dessa nova aquisição você toma o controle. Por isso que a gente está dentro do CPC 15, né? Porque você tinha uma participação anterior na qual você não controlava, mas aí depois dessa segunda participação você já vai adquirir o controle. Então, o que acontece? Nesse tipo de situação em que a gente tem aquisição em etapas, existe uma regrinha que a gente precisa observar. E que regrinha é essa? É bem simples, tá? A participação anterior, que já havia, que já existia, que não tinha nada a ver com essa nova que está acontecendo, ela vai precisar ser avaliada a valor de mercado, tá? Então, numa combinação de negócios realizada por etapas, a gente vai pegar a participação que já havia anteriormente e vai remensurar essa participação anterior a valor justo, tá? A valor de mercado na data da nova aquisição, né? Bom, mas é melhor a gente explicar isso quando a gente trabalha com os números, né? A gente entende melhor com os números. Estão vendo direitinho o slide passar? Tá tudo certinho? Pronto, então vamos lá. No primeiro exemplo, a gente tem uma companhia, uma empresa. Lembrando, né, pessoal, que os exemplos dessa aula, né, de todos esses slides foram extraídos da obra de Marcelo Cavalcante de Almeida, tá? Do seu livro Contabilidade Avançada. Então, todos os créditos, tá certo? É para o professor Marcelo, e quem quiser se aprofundar nesse assunto, pegar mais exemplos, mais informações, daí é só consultar a obra do professor Marcelo, né? Que vocês vão ter aí todo o conteúdo, né? E o livro do professor Marcelo, Contabilidade Avançada, ele está disponível na editora Gen Atlas. Bom, então, a companhia Alfa tem 8% das ações do capital social de uma outra companhia beta. Então, quando a gente tem 8%, né? 8% é uma participação muito pequenininha. É tipo assim, bem pichototinha mesmo. E essa participação pequenininha, ela não nos permite, por exemplo, que a gente avalie a empresa pela equivalência patrimonial, né? Porque, na verdade, para a gente avaliar pela equivalência patrimonial, era preciso que a gente tivesse pelo menos 20%, né, participação ou mais, né, das ações com direito a voto. Então, somente com 8% você não vai poder avaliar pela equivalência. Então, é como se você tivesse comprado ali um pedacinho da empresa, né, e colocou lá, né, no seu ativo, né, como ali um investimento, né, um investimento que você vai fazer em outra companhia lá, mas nada assim de maior porte, de maior vulto. Então, tá lá seus 8% de participação. E esses 8% foram adquiridos lá atrás e tchau. Momentos depois, a empresa Alfa, ela vai lá e faz uma nova compra. Dessa vez, ela vai comprar 80%. Desculpe. Então, 80% já faz com que a gente tenha um controle, né? Porque a 80% já nos garante aí o controle acionário. Evidentemente que a gente está falando aí das ações ordinárias. Elas nos dão direito a voto. Então, você foi lá e comprou 80. Aí, o que acontece? O valor da aquisição, né, da participação que a gente tinha lá atrás, que era de 8%, foi avaliado, né, lá no momento em R$ 700. E hoje,
né, quando eu vou comprar os novos 80%, aquele valor, né, aquele percentual, aquela participação está valendo 680. Tá joia. Só que, como a gente tinha comprado um percentual de 8%, esse valor, esse percentual, não nos permite que a gente avalie pelo método da equivalência, né? E, como a participação é pequena, a gente vai avaliar já a valor de mercado. Isso significa o quê? Que o que a gente comprou por R$700, né, vai sendo ajustado ao mercado automaticamente, né? Porque vai se subir, você acredita o ganho, se cair, você vai registrar a perda e por aí vai, né? Porque vai em marcação a mercado, valor de bolsa, né? É um investimento em títulos e valores mobiliários, que vai ficar no ativo. Só que, no caso desse exemplo em particular, essa ação ela está classificada como disponível para venda. E qual que é a característica desse papel? Ele é um papel que foi comprado, ele foi adquirido, mas ele não foi adquirido para você fazer giro. E o que é fazer giro? É aquela velha história, você compra e vende, né? Você sai fazendo compra e venda do papel para ganhar no preço. Então, você compra na baixa, vende na alta, para você ganhar na rotação da carteira. Essa participação de 8%, ela foi comprada e ela foi colocada no longo prazo, né? No ativo de longo prazo. Por isso que ela está classificada como disponível para venda, porque ela vai ficar registrada ali no longo prazo. Aí, qual que é a característica dos papéis, dos investimentos avaliados a valor de mercado, porém de longo prazo? Qual que é a grande característica? Então, a resposta é: esses papéis eles vão ser avaliados a valor de mercado, porém a contrapartida, tá certo? Não vai para resultado, nem vai para receita, nem vai para despesa. Então, esses papéis eles vão ser avaliados a mercado, mas a contrapartida vai ficar na conta de ajuste de avaliação patrimonial, o AAP, né, lá no PL. E por que vai ficar no PL? Porque esse papel ele foi adquirido, mas o objetivo da aquisição foi permanência de mais longo prazo. Então, como a empresa não tem a intenção de se desfazer desse papel no próximo exercício, né, por isso que não está no curto prazo, está no longo, então a contabilidade entende, né, observa que as variações desse papel não deveriam ir para resultado. Por quê? Porque se você jogar isso no resultado, você vai influenciar o resultado por uma avaliação de mercado que não vai ser realizada, né? Então, para que você não, entre aspas, não contamine, né, o resultado do exercício, né? Você vai marcar mercado, mas você vai jogar no PL. Isto é, você vai contabilizar os ganhos e as perdas, porém você não vai registrar nem como receita nem como despesa. Você vai colocar isso na conta de AP. Se você quiser vender, né, lá na frente, aí você tira do longo prazo, coloca no curto prazo, primeiro passo, e o segundo passo você vai transferir do PL, o valor que tiver, você vai transferir para resultado do exercício, né? Então, o objetivo de não colocar no PL é simplesmente você não contaminar o resultado, né, do exercício desse ano com ganhos ou perdas, né, econômicas que não vão se realizar, porque o objetivo é longo prazo. Eu falei demais. Vocês entenderam? Esse primeiro exemplo ficou claro para vocês? Tá tudo certinho? Turminha? Alô? Terra, câmbio, chamando. Alô, turminha? Vocês estão escutando, meus amores? Alô? Oi, amor. Isso, é um investimento de longo prazo. Quando você compra ações,
Quando você compra ações, né, um percentual que não é suficiente para que você possa avaliar pela equivalência, quando você compra um percentual de 2, 3%, né, de participação acionária lá na outra empresa, lá, um percentual pequeno, esse percentual, né, de investimento, ou você vai classificar no curto prazo, ou você vai classificar no longo prazo. Quando você classifica no curto prazo, é porque você quer vender rápido. Então, a marcação a mercado vai direto para resultado. Quando você classifica no longo prazo, então significa que você não tem a intenção de vender aquilo ali rapidamente. Então, a marcação a mercado, você vai jogar para o PL. Por quê? Porque se você não fizer isso, se você não jogar para o PL, o que você vai fazer? Você vai jogar no resultado daquele exercício, um ganho ou uma perda, né, daquele investimento lá, que você não vai realizar financeiramente, porque aquilo ali está no longo prazo, então você vai demorar um tempo aí para poder vender, se você vender, né? Então, você vai jogar no resultado um ganho ou uma perda, né, derivada do movimento das ações, para cima ou para baixo. Só que aquele resultado ali que você vai reconhecer, né, ele não é financeiro, ele não vai ser realizado nesse momento. Então, o CPC ele entende que, nesse caso, esses resultados, essas variações, você joga no PL, na conta de AP. Deu para vocês entenderem? Ficou claro? Ou ainda fica? Tem certeza, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho? Turminha? Pronto. Aí vê só como é que vai ficar. Essa conta, né, de AP, essa conta aqui de AP, ela estava registrada, tá certo? Lá no PL. Né? No caso, o que acontece? Você tinha lá uma conta de AP, né? Visualize aí uma razão. Essa conta de AP é uma conta de PL, né? Patrimônio líquido, e lá havia uma perda de R$20. Por que tem uma perda de 20? Porque o papel ele valia 700 e ele está marcado agora 680. Então, tem uma perda lá no razão de R$20. Aí, o que vai acontecer? Nesse momento, a gente fez a compra de mais 80%, né, das ações. Aí, essa perda que estava lá no meu razão do AAP, o que eu vou fazer? Eu vou creditar o AAP, tá certo? E eu vou debitar o resultado. Isto é, eu vou transferir a perda que estava no AAP para a demonstração de resultado. E por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu estou fazendo uma combinação de negócios em estágios. Então, no momento em que eu faço a tomada de controle, quando eu compro os 80%, qualquer resultado que havia lá atrás, guardadinho no PL, eu vou jogar para resultado do exercício, naquele ano em que eu vou fazer a tomada de controle. Então, lá no AP estava a débito, lá no patrimônio líquido estava a débito 20. Aí o que é que eu faço? Eu faço um crédito e debito agora a conta de resultado. Eu transfiro do AP para resultado do exercício. Ou seja, eu vou reconhecer esses R$20 no resultado. E por que eu estou fazendo isso? Se eu não estou me desfazendo, né? Porque eu só transfiro do AP para resultado em algumas situações. E a mais comum é quando eu vendo. Estava lá no longo prazo, eu quis vender. Então, quando eu quero vender, eu transfiro do patrimônio líquido para o resultado no momento da venda. Vou lá e pá, vendi. Joia. Mas eu não estou vendendo, pelo contrário, eu estou tomando o controle. Mas o movimento é o mesmo. Isto é, no momento em que eu tomo o controle da empresa, aquela variação de mercado que estava no PL, eu vou jogar para resultado. Eu reconheço no resultado do exercício. Deu para vocês entenderem? Por mim? Tem certeza, minha princesa? Tá todo mundo entendendo isso?
Se não tiver, é só falar, que a gente dá outros exemplos, tenta explicar de uma forma mais simples. Tá dando para entender direitinho, tá? Tem certeza? Posso confiar? Pessoal, respondam, não me abandonem. Tá bom. Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem uma participação um bocadinho maior, né? A gente tem 28%. Então, nesse caso, que eu tenho uma participação um bocadinho maior, o que acontece? Eu não vou mais avaliar mercado, né? Por que eu não vou avaliar mercado? Porque a gente só vai avaliar mercado aquelas participações que são inferiores a 20%. Por quê? Porque se ela é superior a 20, então eu vou avaliar pela equivalência patrimonial. Não é isso? Então, toda vez que eu tenho participação acionária em uma outra companhia e essa participação é superior a 20% do capital social lá da outra empresa, então, automaticamente, eu vou avaliar pelo método da equivalência patrimonial. Tá bom? Aí, o que acontece? Essa empresa alfa, ela tem 28% das ações do capital de beta. Então, 28% já me confere o direito, né, e a obrigação de avaliar essa participação pelo MEP, ao invés de ser pelo valor justo. Quando é que eu vou avaliar o valor justo? Quando ela é inferior a 20%. Aí, em seguida, a empresa alfa vai lá e compra 52% do capital social da empresa beta e assume o controle. Mas, aí o que acontece? Quando a empresa tinha comprado 28%, quando o alfa comprou lá atrás 28% de beta, né, o valor de mercado da compra foi R$8.000, correto? Então, estava R$8.000 lá, bem bonitinho. E hoje, quando eu vou tomar o controle, né, quando eu vou comprar os 52%, o valor de mercado é de 10.000. Então, como é que vai ser o registro contábil? Aqui é o seguinte, essa participação no capital de beta, de 28%, ela foi avaliada a 8.000, certo? Então, significa que tudo que vai acontecer em relação a essa participação, toda a mensuração subsequente em relação a essa participação vai se dar pelo MEP. E o que significa isso? Então, se a empresa beta tiver lucro, na verdade, parte desse lucro vem para mim. Se a empresa beta tiver prejuízo, então parte do prejuízo vem para mim. Estão lembrados dessa brincadeira? É a equivalência patrimonial. Então, digamos que eu tenha comprado por 8.000 lá atrás, tá certo? Que corresponde a 28% do PL, do capital da empresa beta. Aí, se o PL, né, aumenta, porque a empresa gerou lucro, né, a empresa teve lucro, então 28% do lucro, que é a minha participação, vem para a alfa. Aí, qual é o lançamento que a gente faz? A gente vai debitar investimento em alfa, né? Debita investimento, credita receita por equivalência patrimonial em 28%. E o contrário, né? Então, se por acaso beta tiver tido prejuízo, aí 28% do prejuízo vem para mim. Aí eu vou debitar perdas por equivalência patrimonial e credito investimento. Correto? Correto, turminha? Estão lembrados dessa brincadeira do MEP? Pronto. Aí vê só. Imagine que o valor inicial era 8.000, certo? Aí, no caso do exemplo, só para vocês entenderem o exemplo, não houve variação nenhuma. Isto é, o que era R$8.000 permaneceu por 8.000, tá?
Para que isso aconteça, então, significa que praticamente a empresa beta, né, que é a empresa onde eu tenho a participação, ela nem teve lucro, nem teve prejuízo. Né? Porque o que acontece? Normalmente, via de regra, esses 8 mil vão flutuar. Em que sentido? Se beta tem lucro, então 28% do lucro eu vou debitar investimento, né, vai aumentar os 8 mil, crédito ganho. Se beta teve prejuízo, aí vai ser o contrário. Eu vou diminuir, né, vou creditar investimento, débito perda. Aí o que era 8 mil vai flutuar para 8.100, 8.200, 7.500, sei lá, vai flutuar em função do lucro. Né? Aí o que é que o exemplo quer dizer? O exemplo quer dizer o seguinte, quando eu fizer a aquisição de 52% do capital social de Beta e tomar o controle, eu vou pegar o valor que tiver lá na conta de investimento, tá certo? E eu vou contrapor a 10 mil. Por quê? Por que 10 mil? Porque 10 mil é o valor justo na época da aquisição, dos 52%. Tá? Então, se lá tiver 8 mil, que é o valor inicial, original, aí eu pego 10 mil menos 8 mil, vou registrar um ganho. Eu vou debitar investimento, crédito, receita. Se lá não tiver 8 mil, se lá tiver 9 mil, isto é, eu tinha 8 no início, houve um ganho por equivalência patrimonial de R$ 1.000, o que era 8 ficou 9. Aí o que é que eu faço? Debito 1.000, porque 10 menos 9, 1.000. Daí eu debito 1.000, credito a receita. Se tiver 9.500, aí eu só vou debitar 500 conto, né? Que é a diferença. Se tiver 7 mil, digamos que houve uma perda. Aí houve uma perda, caiu de 8 para 7. Aí eu vou de 7 para 10, que é a diferença para o valor de mercado na data da aquisição. Então, para resumir a ópera, eu vou pegar o valor do investimento, que está lá registrado, e vou comparar com o valor de mercado. Qualquer diferença eu vou lançar para resultado na data, no momento em que eu fizer a tomada de controle. Joinha? Joinha? Amores? Pronto. Aí aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Né? Como assim ao contrário? A participação original era de 8 mil. Mesmo esquema, tá? 28%, comprei 52% depois, tomei o controle. Aí o valor da aquisição. Joia. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá, pessoal? Porque eu sei que isso aqui é uma revisão. Vocês já viram esse assunto. Mas, de todo jeito, né? Pode ser que surjam dúvidas, pode ser que vocês não se lembrem mais do assunto. Então, embora seja uma revisão, é sempre bom, né, a gente ficar com todo o conceito bem arrumadinho no juízo. Então, vê só. Nesse caso aqui, agora, é o contrário. Então, eu comprei 28% por R$ 8.000 lá atrás. Aí, no caso, 28% me dá o direito e a obrigação, né, na verdade, de avaliar pelo MEP. Então, lá vai eu, né, puxar o MEP do saquinho e vou fazer aquele esquema. Se a empresa beta tiver lucro, eu contabilizo débito de investimento, crédito de receita. Se tiver prejuízo, o contrário. Só que, quando eu fui tomar o controle, quando eu fui comprar os 52% do capital, o valor de mercado era de 7.500. Então, independente do valor que tenha lá, em relação aos 8 mil, eu vou ter que baixar para 7.500. Né? Aí, no caso aqui do exemplo, é como se não houvesse movimento nenhum. Então, o que era 8 mil permaneceu 8 mil. Mas isso daí vai variar. Pode ser 8 mil, pode ser 8.500, pode ser 7 mil. Pode ser o valor que for, como diz a história, porque vai depender do desempenho da outra empresa. Mas seja lá, o valor que tiver pelo investimento lá, eu vou comparar com o valor de mercado, que é 7.500, e vou reconhecer. No caso do exemplo, é 7.500 menos 8, aí eu reconheço uma perda de R$ 500. Ok? Ok, pessoal? Pronto.
Aí agora a gente vai para um outro assunto. E esse outro assunto diz respeito a resultados não realizados. O que quer dizer isso? Resultados não realizados é uma situação muito comum, mas assim, muito corriqueira, quando a gente está trabalhando com grupos empresariais. Quando você tem a holding, né, que é a empresa mãe, que é a controladora, e você tem várias empresas controladas, coligadas, enfim, você tem várias empresas que fazem parte do grupo ali por baixo, né, da hierarquia. Você tem a holding no início do organograma e embaixo você tem as diversas empresas, né? São verdadeiras teias de aranha organizacionais que nós temos hoje, né? Para a contabilidade fazer um nó, né? A gente tem aí vários arranjos, né? Organizacionais. Muito bem. Aí o que acontece? Nesse caso, é muito comum uma empresa transacionar com outra empresa do grupo, né? Aqui no caso do exemplo, quando você tem vendas, né? Então você vai lá e presta um serviço ou faz uma venda da empresa A para a empresa B. Só que nesse caso, né, essa transação, ela gerou resultados, ela gerou lucro ou gerou, né, prejuízo, ela gerou resultados. E esse produto, né, esse ativo que foi vendido, ele permaneceu na empresa do grupo. Então, imagine o seguinte, tem eu e vocês aqui, tá? Aí eu, que sou a empresa controladora de vocês, eu vendo um determinado estoque, tá certo? Para vocês. Pá. E aí, o estoque na minha mão, na minha empresa, estava valendo R$50, tá? O valor de custo era 50. Quando eu vendo para vocês, eu vendo por 70. Tá? Aí eu vendo por 70, gerei um lucro de 20. Só que quando eu vendo para vocês, esse estoque permanece aí com vocês. Vocês não revendem para terceiros. Ele permanece aí com vocês dentro do grupo. Então é praticamente eu transferi aspas, né, da empresa A para a empresa B, na verdade não foi uma transferência, foi uma venda. Todavia, com lucro, né? Então, esse lucro, esse produto, ele continua no grupo. Tá? Ele permanece no grupo. Então, significa o quê? Que foi uma geração de lucro, uma geração de lucro econômico. Por quê? Porque, na verdade, não houve venda. Né? O ativo permanece no grupo, o estoque permanece dentro do grupo. Então, a gente precisa cuidar para contabilizar bem direitinho, né, esses resultados, que a gente vai chamar aqui de resultados não realizados. Não realizados por quê? Porque não houve realmente a perda de controle daquele estoque no grupo, permanece no grupo. Todavia, eu reconheci um lucro. Né? Que lucro foi esse? Que receita foi essa? Se o estoque permanece dentro do grupo. Né? Então, para que o resultado seja considerado realizado, e aí o lucro seja de fato reconhecido, é preciso que vocês que tenham comprado, né, meu estoque, vocês consigam vender isso daí para terceiros fora do grupo, tá? Ou então, se por acaso você tiver que baixar por algum motivo. Então, você tem que realizar. O mais comum é quando você compra de mim e vende para terceiros. Aí você realizou efetivamente o ganho. Tudo certo, pessoal? Tá tranquilo? Vamos seguir. Então, nesse caso, a gente elimina os lucros não realizados na venda de ativos, né, da investidora e suas controladas para a coligada e vice-versa, né? Os lucros não realizados da venda de ativos da coligada para investidor e suas controladas. Então, tanto de mim para vocês, como de vocês para mim. Todavia, as transações com ativos que geram prejuízos
não são eliminadas. A gente só vai eliminar as transações que tiverem gerado lucros. Aí, a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver duas situações, situação A e situação B. Na situação A, a gente vai ver resultados não realizados, aonde o ganho ou a perda vai estar com a empresa coligada. A gente vai ver, na verdade, é uma matriz, né, de 2 por 2. A gente vai ver primeiro na coligada e depois a gente vai ver a situação igualzinho, só que quando o ganho vai ficar com a controlada, tá? A empresa controladora. Então, aqui vai ficar com a filha, a coligada. Então, lá vai a gente. Mais uma vez aqui, pessoal, só relembrando, esses exemplos todos são do livro de Marcelo Almeida, tá? Faço questão de colocar isso porque essa aula ela fica pública e a gente tem que dar o devido crédito para o autor. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, a empresa Alfa tem 20% das ações de Beta, logo, com 20%, a gente já sabe que essa empresa ela é nossa coligada, né? Então, tem 20% do capital social, tem influência, sendo essa empresa, né, investida, considerada a sua coligada, né, e avaliado pelo MEP. Oi, amor. Não. Qualquer percentual pode ser utilizado. Foi muito correta a sua colocação, Jefferson. Parabéns. Na verdade, não é obrigado a ser 20%. A equivalência patrimonial ela pode ser observada de duas maneiras. De forma objetiva e de forma subjetiva. Objetivamente, ela tendo participação de 20% ou mais do capital com direito a voto, ela já é avaliada pelo MEP. Subjetivamente, são outros percentuais, não necessariamente 20%, desde que, por exemplo, ela tenha ou influência significativa, ou seja detentora de tecnologia, ou seja maior compradora, ou seja, ou tenha participantes, tá, no conselho de administração, enfim, desde que ela tenha influência, né? Então, se ela tiver influência, e aí você vai ter os indicadores de influência, né, que foi os que eu acabei de falar, um percentual inferior a 20 já é indicativo de que você avalie pelo MEP, tá? Mas nesse caso aqui, para ficar mais fácil, é 20%, porque aí não tem estresse. Bom, então a alfa tem 20% do capital de beta, né? Consequentemente, com 20%, a gente já sabe que vai ser avaliada pelo MEP. Agora vamos prestar bem atenção aqui, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta. Aí aqui eu tenho em alfa, eu tenho caixa, um investimento em beta, 5.000, capital e reservas de lucro, 5.000. Aí beta, eu vou ter caixa, aqui, eu vou ter um imóvel, vamos prestar bem atenção nesse imóvel, 10.000, capital e lucro, 10.000, como eu tenho 20%, eu tenho 20% de 10.000, eu tenho 2.000, ok? Fechado aí, esse balancinho. Vamos embora. Aí, Beta efetuou as seguintes transações. Beta prestou serviço para terceiros, né? Reconheceu aí serviços no valor de 3.700. Beta teve despesas no valor de 1.300. E Beta vendeu o imóvel para a Alfa no valor de 1.200. Só que esse imóvel é esse aqui, tá? Então, esse imóvel aqui, ó, de 800 conto, esse carinha aqui, ele que está em Beta, tá? Ele vai para a Alfa,
vai ser vendido para alfa e ele vai sair de 800 para 1.200. Então, significa que beta registrou um lucro de quanto? Quanto é que foi o lucro de beta? 400. Isso. Só que esse resultado, esse imóvel, ele permanece em alfa, que é a controladora. Então, a gente está diante de quê? Resultado não realizado, né? Então, o que é que beta vai fazer? Então, aqui, primeiro, beta vai registrar de uma forma bem simplória, tá? Só para a gente entender aqui o movimento das contas. Então, vou debitar caixa, crédito, receita, 3.700, que é exatamente o primeiro movimento aqui, né? É a prestação de serviço. O segundo movimento é registrar despesas, né? Que é 1.300, que é o segundo movimento aqui, 1.300. E aqui o terceiro movimento, né? Ou seja, eu vou registrar a venda, né? Eu vou entrar o dinheiro no caixa, baixar o imóvel e registrar o ganho de 400 conto. Ok? 1, 2, 3 já. Ok. Então, aqui está o nossa DRE. Nossa DRE em beta é 3.700 da receita, menos 1.300 da despesa, né? Aí aqui deu 2.400, aqui é 400 conto, que é o ganho, né, o lucro da venda do terreno, e aqui 2.800 é o lucro final. Então, aquele imóvel que existia anteriormente, em beta, no momento 1, esse imóvel ele some, né? E aqui o caixa final, certo? Capital social, reservas, e esse lucro aqui de 2.800 vem para cá. E aí? Ok, pessoal? Agora vamos para cá. Aí. Ele entraria na DRE do mesmo jeito, porque esse lucro, na verdade, você tem que ter cuidado com ele. Veja, o que eu estou querendo dizer? Toda vez que você tem resultado entre empresas do mesmo grupo, tanto a receita como o custo, como o lucro, tem que ficar em contas específicas, tá? Em subcontas específicas no plano de contas. Você não deve misturar. Por que isso? Porque se você coloca tudo dentro do mesmo saco, para você depois fazer o que a gente vai fazer agora, que é justamente fazer a reversão, vai ficar difícil. E isso por quê? Porque esse material, no caso é o imobilizado. Então, o imobilizado está dentro ainda do grupo. Se for o estoque e o estoque estiver dentro do grupo, você tem que tirar, você tem que fazer o tratamento desse lucro. Eu coloquei aqui separadinho para ficar mais fácil da gente enxergar. Mas, na prática, você precisa ter controle. Você não pode misturar, porque se você coloca tudo igual, como se fosse uma venda normal para terceiros, você vai ter dificuldade para resgatar esses valores e fazer o tratamento de ajuste. Então, recapitulando, toda vez que você tiver venda, seja de imobilizado, seja de estoque, tá? Ou prestação de serviço, tanto faz, para empresas do mesmo grupo, precisa dar um tratamento contábil diferente daquele que você daria se você estivesse fazendo para terceiros. Por quê? Porque toda vez que a gente está dentro do grupo, a gente precisa fazer o devido ajuste, tá? A gente tem que ter controle sobre esses valores, sobre essa receita, para que a gente não faça confusão com esses números.
Ok, pessoal? Tá tranquilo? Então, vamos embora. Rapaz, eu tô mesmo. Mas eu vou terminar esse exemplo. Mas realmente eu tô bem doente. E assim, foi uma sequência assim de coisas que não é Covid, não foi nada assim de mais sério, assim, de mais complicado, não. Mas no final da aula eu explico a saga. Mas que confusão com a minha saúde. Estou assim, apavorada. Disse, meu Deus, me dê minha saúde de volta, eu preciso dela para trabalhar. Mas vamos terminar aqui. Bicho, é muito ruim você ficar doente. Putz, grilo, é muito ruim, muito ruim. Você perde o ritmo. E para mim é terrível, terrível. Aí vamos lá. Então, e assim, a parte boa da história é que eu estou em casa, né? Então, não estou na universidade. Se eu tivesse que ir para a universidade, certamente eu não iria. Já teria passado um zap para vocês. Pessoal, hoje não vai ter aula. Mas como eu estou em casa, né? Então, um chazinho de limão e bastante remédio aqui. Vamos embora. Bom, então, aqui a gente pegou e registrou aqui os 2.800, né, do lucro. Só voltando aqui à história, não te esquece, tá, pessoal? Na vida real, você precisa realmente registrar isso aqui em contas separadas. Precisa. Não é para misturar tudo. Se você misturar tudo, vai ser uma confusão depois para você fazer o tratamento contábil devido. Vamos lá. Pela equivalência patrimonial, isto é, pela lógica da equivalência patrimonial, quando a gente fechar os balanços, o que vai acontecer? O lucro foi de quanto? 2.800, né? Está aqui, lucro do período, 2.800. Aí, o que vai acontecer? 2.800, eu vou pegar o meu percentual de participação e 560 seria, a princípio, o valor da equivalência patrimonial que eu vou repassar para a Alfa. Afinal, né, o percentual de participação de alfa é 20% em beta. Então, se beta registrou um lucro de 2.800, eu pego, aplico 20%, beleza, show de bola. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque em beta houve um resultado não realizado de 400 conto, que é aquele imóvel que eu vendi para a Alfa. Aí o que é que eu tenho que fazer? Sobre aquele resultado não realizado de R$ 400, eu vou tirar 20%. Quem é 20%? É a participação de alfa. Tá? Então, resultado não realizado da venda do imóvel, porque o imóvel permanece no grupo, daí eu vou tirar os 20% da participação de alfa. Então, é 80%. Então, a equivalência patrimonial que eu vou repassar para a mãe, que a filha vai repassar para a mãe, não é 560, é 480. Ou seja, uma vez que houve resultados não realizados, porque a filha vendeu para a mãe, o que vai acontecer? O lucro da filha está maior. Né? O lucro da filha está maior, porque a filha vendeu para a mãe, tá? Porém, esse lucro é não realizado. Quando eu estou falando lucro, eu estou falando os 400 conto. O lucro da filha ficou maior em R$ 400. Só que esse lucro ele é não realizado. Por quê? Porque o imóvel continua com a mãe. Né? Então, o que é que eu preciso fazer? Quando eu for fazer a equivalência patrimonial, eu preciso ter o cuidado de, sobre o lucro que não foi realizado, eu tenho que tirar o percentual que cabe à mãe, que caberia à mãe. Tá? Então, o lucro não realizado não foi de R$ 400, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dos 400, eu vou tirar 20%, que é a participação de alfa. Por que isso? Né? Por que eu estou fazendo esse tratamento contábil na equivalência? Então, se a gente for pensar, o que acontece? Imagine que eu não fizesse nada disso. Imagine que eu pegasse o imóvel está em beta, que é a filha, eu vendo para a alfa, que é a mãe, tá certo? Esse lucro não é realizado e eu não faço nenhum ajuste.
Aí você imagina que, se isso não acontecesse, a equivalência patrimonial que a mãe alfa ia registrar ia ser irreal. Por que ia ser irreal? Porque beta ia estar reconhecendo um lucro fictício. Então, imagine que, se a gente fosse pensar assim, numa situação grotesca, esse imóvel que vale R$800, ele poderia ser vendido por 8 milhões de reais. Entendeu? E aí, o que iria acontecer? O lucro de beta iria ficar inflado em 8 milhões e a equivalência patrimonial que beta ia repassar para alfa ia ser na estratosfera. Então, a gente poderia fazer, ia pintar miséria com esses balanços. A gente ia pegar essas empresas coligadas e a gente ia fazer bolinho ali dentro, a gente ia fazer mágica, né? Porque a equivalência patrimonial ia ficar absurdamente grande, ia ficar completamente fora do quadrado. E essa equivalência patrimonial ia gerar para a empresa alfa uma receita, e essa receita pode salvar a vida de alfa. Então, imagine que alfa estivesse passando por uma situação de prejuízo, tá certo? Imagine alfa, a mãe, numa situação de prejuízo. Aí, bora salvar a mãe? Bora. A gente pega um estoque qualquer de beta, tá? E vende esse estoque de beta para alfa por um valor qualquer, vende isso a prazo, então não tem movimentação de fluxo de caixa, vende a prazo. Então, consequentemente, a empresa beta, a empresa alfa vai ficar com esse estoque ou imobilizado, seja lá o que for no seu ativo, então vai melhorar o seu ativo, vai jogar lá um fornecedor da vida, tá certo? E a beta, no momento em que ela gera essa venda para a alfa, ela gera um lucro e pelo MEP, pela equivalência patrimonial, esse lucro vai para a alfa, que era tudo que a alfa queria, né? A alfa queria um suspiro, queria um lucro, né, para salvar ela do prejuízo, e esse lucro vem via equivalência patrimonial. Então, é exatamente isso que esse arranjo contábil ele quer evitar. Ele quer evitar que a gente faça a criação, a geração de lucros fictícios, né? E a gente impeça que você faça a contabilidade criativa utilizando coligadas e controladas. Então, por esse motivo, o lucro, né, o resultado não realizado, ele é expurgado da equivalência. E aí a equivalência ela vai no valor de 480, que é o valor ali certinho que deve ir para alfa. Ok, pessoal? Ficou claro para vocês? Na verdade, se você for parar para pensar, né, quem que é 480? Né? 480 é você, na verdade, vir para cá, né, que é pegar os 2.400, né? Se você fizer aqui, ó, se você pegar 2.400 e tirar os 20%, né, daqui, né, você vai ter os 480 que você está vendo aqui. Entendeu? Que é isso que ele quer. Ele quer que você registre o lucro real. O lucro real não, o lucro sem considerar os resultados não realizados. Turminha? Alô? Deu mesmo, de verdade? Ficou claro, pessoal, para vocês? Bom, pessoal, então, conforme vocês mesmos estão percebendo, realmente eu também dodói. A gente vai dar uma pausazinha, tá?